Só Ele pode salvar o mundo. Olá, crianças! Tudo bem? De início eu queria dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês. E fica até o final que vai ter uma surpresa muito legal que nós preparamos para vocês, tá bom? Vamos lá, crianças! Esse é um momento muito especial para o nosso momento da alegria. Então, chame seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe para participar desse momento tão especial. Então, vem comigo! Se dois ou três se unem em louvor, o Senhor sempre virá. E nós viemos hoje aqui, Senhor, porque queremos te louvar. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. Todos são bem-vindos, vamos nos juntar na casa do Senhor e cantar, a família unida em uma só voz. A Deus vamos adorar. No terceiro dia Jesus falou que viveria. No terceiro dia Jesus falou que viveria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia Jesus a morte venceria. No terceiro dia Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh. Só Ele pode salvar o mundo, só Ele pode salvar o mundo, só Ele pode salvar o mundo, só Ele pode salvar o mundo. Quem foi aquele que fez o homem cego ver? E quem transformou água em vinho bom pra beber? Quem fez milagres que todos podem contar? E até sobre as águas andou sem os pés molhar. Jesus super-herói, Jesus super-herói, Jesus super-herói. Só Ele pode salvar o mundo, só Ele pode salvar o mundo, só Ele pode salvar o mundo. Quem fez a festa com um pouco de peixe e pão? Quem acalmou tempestades com forte mão? Quem disse ao morto pra ele se levantar? Livre me fez lá na cruz ao ressuscitar. Jesus super-herói, Jesus super-herói, Jesus super-herói. Só Ele pode salvar o mundo, só Ele pode salvar o mundo, só Ele pode salvar o mundo. Olá, crianças do IBCL Kids! Olha, eu tô com muita saudade de vocês, viu? Fiquem até o final desse vídeo porque nós temos uma surpresa muito especial para vocês. Na história da semana passada, nós falamos sobre a crucificação de Jesus, como Jesus carregou sobre ele todos aqueles pecados e ele teve que morrer por mim e por você. Isso mesmo, crianças. Mas vocês sabiam que tudo o que está escrito na Bíblia é verdade? Isso mesmo, tudo que está escrito na Bíblia é verdade. As histórias, os conselhos, as profecias, isso sim. Crianças, profecia significa aquilo que ainda vai acontecer. Na Bíblia existem diversas profecias. Profecias que já se cumpriram e profecias que ainda vão se cumprir.
Na história de hoje, nós vamos ver o cumprimento de mais uma profecia bíblica sobre Jesus Cristo. Vamos lá? A ressurreição de Jesus. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo de Jesus e não sabiam o que pensar. De repente, apareceu diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras de Jesus. E quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os seus amigos que estavam naquela casa. Só que aquelas pessoas não estavam acreditando no que as mulheres estavam dizendo. Eles achavam que era tolice. Porém, Pedro, ele se levantou e correu até o túmulo e viu que havia ali somente os lençóis de Jesus, mas Jesus não estava ali. E ele voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Como vocês demoraram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que ia para mais longe. Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. Os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo. Pensaram que estavam vendo um fantasma. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos. Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Eis que vem com as nuvens. Oi, crianças do BCL Kids!
Olha só, estou aqui para dizer para vocês que a gente está com muita saudade. Todos os tios aqui, todo mundo está falando, poxa, cadê as crianças? Saudade das crianças, saudade de estar junto com todos vocês. Olha só, a gente preparou algo muito especial para vocês. Então fiquem esperando que é muito legal. Oi, crianças do IBSL Kids. Esse aqui é o momento do versículo. Olha só, essa semana nós temos um versículo muito legal. Nós estamos estudando sobre a ressurreição de Cristo. Cristo, ele foi o único que pôde vencer a morte. Só através dele a gente pode vencer a morte também. Ele é o mais poderoso de todos. Então, o versículo de hoje fala o seguinte, olha só. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre ele. Vamos repetir? Dizendo assim. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre ele. Isso está em Romanos 6, versículo 9. Olha só, que versículo lindo. Olha, Deus, Cristo, Jesus Cristo, ele venceu o maior vilão de todos, a morte. Só ele conseguiu vencer a morte. Só através dele nós podemos alcançar essa vitória também. Então, essa é a nossa lição. Guarde isso no coração de vocês. Decorem esse versículo para que a gente sempre possa lembrar que ele é o único que conseguiu vencer a morte. Olá, crianças! Aqui é a Tia Neide. Gostaram da nossa história? Foi top, né? Falou sobre a ressurreição de Jesus. E a gente pôde ver que Jesus ele tem poder até mesmo sobre a morte. Bom, e a nossa atividade vai ser sobre isso. Vai ser falando sobre a ressurreição de Jesus. Vamos lá? Para isso, vocês vão precisar de cola, tesoura e lápis de cor. Porque a nossa atividade ela vai ser de pintura e colagem. Bom, para o Kids 1, vai ser essa daqui que vem junto com a meditação. E o Kids 2 e 3 vai ser essa daqui. Vamos começar? Bom, nós vamos começar pela atividade do Kids 1. Depois de pintado, ficou dessa forma. Agora nós vamos recortar essa imagem de Jesus e colar aqui, onde está escrito cole. Já recortei, agora eu vou colar. Pronto. Essa é a atividade do Kids 1. Essa daqui é a atividade do Kids 2 e 3. Primeiro vamos pintar. Já pintei e ficou assim. Agora nós vamos recortar. Iremos recortar essas figuras aqui, tá? Para depois colar. Já recortei e aproveitei para dar as dobras de acordo com como mostra aqui na imagem. Tanto nessas figuras aqui, quanto nessa daqui, como vocês podem observar. Agora nós vamos colar. Lembrando que nós temos que colar de acordo com as letras correspondentes na imagem. Aqui eu tenho a letra C, então eu vou colar essa imagem bem aqui onde está a letra C. Bom, crianças, assim ficou a atividade de vocês. Que tal? Gostaram? Ficou top, né? Bom, criança, essa foi a nossa atividade da semana. Como eu mostrei para vocês, essa daqui é do Kids 1 e essa é do Kids 2 e 3. Espero que tenham gostado e fiquem com Deus. Até a próxima!